Bom, Eugênio, estamos aqui no bloco Ciência Espírita e o tema que a gente vai abordar hoje é o Força de Atração e Amor, né? A primeira ideia que surge é o vínculo de atração física, sensorial, a gente já remete isso, né? E quando a gente fala em amor, quase sempre as pessoas remetem, né? Nós remetemos à questão do amor conjugal apenas, né? E o amor conjugal é apenas uma das faces, uma das formas de manifestação do amor, né, Eugênio? Sim. Eu acho que, para a gente começar, bom, primeiramente, muito obrigado por estar fazendo parte novamente desse bloco, desse quadro. Quando a gente fala disso, a gente fala de relacionamento e me preparando aqui para a gravação, vamos falar sobre força de atração e amor, né? Como não falar de relacionamento? E o que talvez a gente ainda tenha dificuldade de compreender é que relacionamentos não acontecem, né? Eles são construídos. E nessa construção como a gente fala na doutrina espírita, né? É um plantio. Né? A gente planta e naturalmente vai colher. E o que faz sentido quando nós conversamos sobre a questão da força de atração? Uma vez que a gente plantou algo num relacionamento, a gente vai necessariamente colher. E aí cabe uma reflexão inicial até para influenciar no nosso trabalho. Acho que depois a gente vai ter que fazer uma edição. Cabe uma reflexão a respeito para que a gente possa refletir isso. Nem sempre as coisas vão acontecer. O plantio pode acontecer numa encarnação e a colheita numa outra, né? Isso é uma dificuldade que é inerente a nós por justamente não conhecer plenamente esse mecanismo divino e por isso que a gente talvez sofra em alguns relacionamentos, né? Compreender por que situações tais acontecem naquele momento. E parece que aquilo já foi vivido um dia. Mas não foi. As pessoas se encontraram naquela vida, mas existe um sentimento tal ainda a ser compreendido. Talvez nem se compreenda nessa encarnação, mas que esse sentimento ele é intenso, né? Eu acho que existe uma bela porção para reflexão, né? E aí, falando numa questão conjugal, que eu acho que talvez seja uma coisa bastante intensa, mas isso serve para qualquer relacionamento. Pai, filho, mãe, esposa, marido, relação profissional, acho que diversas porções. Então, o tema força de atração e amor é uma lei física, primeiramente, é uma lei que Newton colocou e a gente usa ela para outras vertentes, não somente para a porção puramente matemática, física, a que ela se propôs, né? Mas é uma lei que é parte da lei divina, da lei natural, né? Que está no Livro dos Espíritos. É o tema que a gente vai falar agora.
Interessante você tocar nesse assunto de lei, porque essa era até a provocação, no bom sentido que eu ia fazer com você, de que na doutrina espírita a gente observa que o amor é configurado, é categorizado como uma lei, né? Não Sim. apenas um sentimento que as criaturas têm, mas como uma lei que vibra no universo, né? Exato. E quando você fala de uma lei que é de ordem física, por conta do aspecto da atração, né? E a atração tem a ver até com afinidades, a gente pensar, por exemplo, em elementos materiais químicos, por exemplo, né? Afinidade entre as partículas ou a repulsão. Os planetas, né? Planetas. A mesma coisa. Basicamente, a gente tem núcleos que estão se atraindo e se mantendo de uma forma, né? Num conjunto tal que permite essa interação e, ao mesmo tempo, o distanciamento e essa troca de influência. A gente sabe que, não partindo para nenhuma ciência... como por exemplo a astrologia, né? Mas a gente sabe da influência da Lua, por exemplo, sobre as marés, né? O posicionamento da Lua, se é um momento bom ou ruim para navegação, para pesca, a gente sabe que existe uma influência e tem uma relação, não tem como não falar que isso existe, né? Isso é usado, inclusive, amplamente. Perfeito, perfeito. E quando você fala da atração como uma lei física que está presente no universo, o amor também é uma lei moral, né? Fato. O amor, nossa, aí vamos entrar numa seara maravilhosa. Eu, particularmente, ainda que sendo engenheiro, né, talvez não tenha gabarito muito para falar, mas sou um ser humano como outro, né, e acho que por isso tenho gabarito. Mas a gente vai explorar isso de uma forma interessante. O amor, enfim, a gente tem uma série de definições e talvez isso que nos intriga, né, sobre ele. A ciência, a arte, tem uma série de possibilidades de a gente compreender ele dentro dos diversos cenários. Talvez por ainda estarmos aprendendo a amar, né, existem possibilidades diversas de separarmos o amor, né, mas no fundo é a mesma coisa, talvez remodelado, né, apenas. Perfeito, perfeito. Porque quando Allan Kardec estabelece nas leis morais, né, do Livro dos Espíritos, ele fala que as leis morais são, na verdade, aspectos ou manifestações da lei divina ou natural, e ele diz que por uma função didática a gente separa, né, as leis que regem a vida da matéria e as leis que regem a vida da alma, né? Uhum. Aquelas que são da alçada do mundo material e que regulam a vida do corpo, ele inclusive diz isso, e aquelas que são da vida da alma ou da vida moral. Tem até uma expressão que os espíritos dizem, né, que o sábio estuda as leis da matéria e as compreende, o homem de bem estuda as leis morais e as vivencia, né? Mais ou menos assim. Sim. A gente vê que o amor tem um aspecto que é um aspecto, principalmente no que tange aos encarnados, esse aspecto da atração que toca na esfera do mundo físico, e tem um aspecto moral, né, um aspecto da alma, um aspecto psíquico, né, que é mais imaterial, se a gente puder usar esse termo, né, Eugênio, que é um aspecto mais que diz respeito mais aos valores mesmo da alma, ou seja, à medida que a alma evolui, ela ama de uma forma mais sublimada, de uma forma mais elaborada. Certamente. Aqui passamos por várias etapas de compreensão e do que é o amor. Talvez no início nem questionamos o que de fato é, apenas vivenciamos. E é ele dentro da natureza que é possível vivenciar, né? Então, às vezes, um amor apegado, né? Uma coisa densa, dura, que com o caminhar, né, com o amadurecimento, a gente vai talvez se libertando ou permitindo que o amor seja de uma forma mais leve, melhor. Quando Cristo veio, e aí citando Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, né, a primeira coisa que ele coloca, e aí tem dois momentos de Paulo de Tarso, né, a carta aos Romanos e a carta aos Coríntios. A carta aos Romanos ele fala
se eu não estou enganado, no capítulo 7, ele fala sobre o bem que eu quero, esse eu não faço, mas sim o mal que eu não quero. Então, primeiramente, Paulo identifica um movimento interno dele, né? Talvez Paulo fazendo uma reflexão dele próprio, de que existe algo que ele ainda, nesse mesmo trecho, ele elogia a lei divina e existe alguma coisa intensa dentro dele que o movimenta num sentido contrário àquela lei que ele já conhece. Depois, na carta aos Coríntios, ele vai falar sobre o amor, propriamente. E nessa carta, inclusive utilizada aí nas músicas, na música de Legião Urbana, né? Monte Castelo, se não estou enganado. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né? E aí ele está tentando talvez descrever o amor, né? E nessa descrição posso me arriscar a dizer que ele não descreve, ele simplesmente usa uma figura de linguagem, né? E apenas colocando a importância do amor, que perante você pode ter tudo, né? Ou vários aspectos, ou você pode estar na posição que for, mas se não tem o amor, de nada vale. Então, duas porções aí, que é o que nos é proposto trabalhar, que é a lei de atração, a lei que me move para algum sentido, que talvez seja o amor, não sei, ainda que a gente não o compreenda bem, né? Ele fala sobre o mal. E o outro lado, o amor sublime, talvez o amor que Cristo, né, em várias passagens nos mostra, nos interpreta, ou talvez vivencia e nos mostra como ele vivencia esse amor, né? O amor do Pai, o amor maior. Como eu disse no início, né, o Paulo talvez está tentando trazer aquele movimento, aquela intenção nossa de vivenciar um amor, mesmo sem saber exatamente o que ele é, né? E é através dessa vivência que a gente vai amadurecer para ele. Porque a carta de Paulo apresenta um amor bastante sublimado, né? Um amor que talvez ele estivesse ainda tentando viver aquilo ali, né? Um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo... Sim. Esse é um outro aspecto interessante, porque ele não coloca o amor somente com um aspecto positivo. Tem uma questão de sofrimento envolvida, né? Tem uma questão que tem que ser superada, né? Ele está ali realmente numa caminhada, e a gente sabe a história, sabendo a história de Paulo de Tarso, né? O convertido de Damasco, o choque que foi o encontro com Cristo e a experiência, né, em que ele se ajusta, imaginando que ele estava falando em nome de Deus e matando cristãos. Olha a dicotomia, né, os dois polos distintos, ou seja, querendo fazer uma coisa em nome de Deus, em nome de um amor maior, em função dele, e cometendo um crime. É uma coisa... difícil de compreender. Difícil de compreender. A verdade é que até alcançar essa transcendência ou essa maturidade, o nosso amor é cheio de ambivalências, né, Eugênio? Cheio de contradições, né? Sim. A gente ama e não é uma coisa assim que uma coisa anula a outra, mas a gente ama e ao mesmo tempo a gente também se equivoca, né? A gente ama e ao mesmo tempo a gente se equivoca, ao mesmo tempo a gente fere, né? Magoa e é magoado, e acho que isso faz parte um pouco dessa conjuntura nossa. Olha, a coisa mais, o que você falou, né, de magoar, por exemplo, essa é uma das coisas mais, talvez, desafiadoras do amor, né? Que é, num relacionamento, aceitar o outro como ele é e permitir que o outro seja como ele é, dentro das dificuldades e desafios que a vida é colocada, né? E a vida, enfim, as circunstâncias da vida, as vicissitudes nos trazem. E por isso acho que se chama relacionamento, né? Essa troca, ela tem que ser rica, o que é bastante difícil às vezes, dentro de um relacionamento em que
o primeiro aspecto, que é a atração física, novamente falando sobre lei de atração, é o primeiro aspecto que faz talvez um relacionamento homem-mulher acontecer. Aspectos sensoriais, visuais, é a fala, é o jeito de falar, é a roupa que veste. E depois, se esse amor evolui, né, esse princípio, vamos falar de amor, ele evolui para uma coisa mais intensa, maior, em conjunto, outros desafios vão aparecer, né? Porque nesse momento é apenas a atração. O que, como a gente falou no início, o relacionamento ele não simplesmente acontece, né? Acho que o primeiro aspecto é essa troca rica entre ambos, né? Sensorial. Depois ele vai evoluindo e permitindo que as pessoas sejam como elas são de fato, né? Talvez no início a gente ainda se vislumbre com esses aspectos de uma forma, como dizer, ilusória, talvez. Posso estar me arriscando aqui a usar um termo muito agressivo. Mas é o primeiro aspecto. E isso vai permitir outros e outros, uma evolução desse trabalho, né? Isso, naturalmente, estou falando de um relacionamento homem-mulher, que talvez, onde esse amor que a gente vai ainda falar um pouco mais dele, acontece e a gente vê isso no cinema, na música, tem várias outras vertentes que a gente pode explorar mais à frente. Mas, quando a gente está falando sobre o amor de mãe, né, esse é um amor que tem muito perdão e muita compreensão envolvido, né? O que é diferente, muitas vezes, do amor conjugal, né, onde o perdão, isso talvez seja um pouco mais difícil, né, seja um pouco mais enigmático, complexo para compreender, uma vez que o outro tem uma vivência da qual nós não participamos. Amor de mãe, talvez o filho sai de dentro da mãe, a mãe conhece o filho desde o seu início, ainda que alguns comportamentos surjam ao longo da caminhada, mas é diferente, naturalmente, né? É bastante diferente. Bom, tá aí o grande desafio para a gente poder compreender e como fazer para que a gente viva melhor, né? Essa compreensão que talvez a doutrina espírita traga, como você mesmo colocou, né, aspectos muito importantes para que a gente possa viver melhor diante do nosso cônjuge, diante do nosso filho, que muitas vezes toma decisões e tem interesses tais que nós não apreciamos, mas quem tem que saber como orientá-lo, né, como pai ou mesmo como cônjuge, como se comportar perante as situações que às vezes não são, enfim, difíceis, estranhas, né, ou mesmo inexplicáveis. Na obra espírita, o sentido de evolução que a doutrina espírita apresenta, né, em toda a obra é um processo bastante sofisticado, bastante complexo, delicado. E a mensagem que muitas vezes passa é que o amor não é apenas um móvel, ou um combustível, um motor que faz a alma crescer, né, à medida que ele exercita. O amor, quando a gente fala em amor, a gente pensa só no sentimento afetivo, né, mas o amor da dedicação a uma causa, o amor de levar adiante um ideal, né, o amor de abdicar de algo em prol de alguma coisa mais coletiva. Isso daí também é amor, né? A luta, sei lá, para fomentar o progresso, né? É uma forma de amar. E a gente vê que o amor não é apenas esse móvel, né, evolutivo, esse motor que faz a criatura crescer à medida que ela consegue expandir essa capacidade, né? Mas também é um fim, né? É um objetivo final, né? Quando a alma consegue alcançar esse amor descrito por Paulo, que você mencionou, né? Que é quando ela amadurece. Parece que é uma coisa que é uma via de mão dupla, né? Poxa, você fez eu lembrar de pelo menos 3 personagens aqui que eu não posso, como sempre quando a gente grava, né? Eu não posso deixar de citar. Chico Xavier, né? O quanto de amor ele nos trouxe, nos ensinou, né? Todo o trabalho das cartas para as mães, e às vezes horas adentro, madrugada adentro, né, escrevendo cartas, consolando corações. Então toda a dedicação dele voltada para o bem do outro. E esse outro, talvez foram pessoas que ele nunca havia visto, normalmente era assim, né? Pessoas que não eram do meio dele,
mas que eram mães, né, que estavam ali querendo uma resposta, querendo compreender, né, aquele rompimento, aquela situação de muita dor. E Chico estava envolvido nessa causa, né? Chico trabalhando para que pudesse acalmar, acalentar, enfim, acolher um coração machucado, um coração com saudade, né? Outro que me veio à mente, Bezerra de Menezes, uma passagem bonita dele, né? Que fala que ele estava atendendo uma senhora e a senhora não tinha, ele receita para ela um medicamento e ela não tinha dinheiro para comprar o medicamento. E ele também não tinha como ajudá-la, né? E dizem que ele tira a aliança do dedo e dá para que ela possa. Então é aquele desapego total de ajudar o próximo, não importa como, é da forma como eu posso. Então, assim, muito talvez próximo desse amor de Chico, ele faz para o outro aquilo que talvez ele gostaria que fizesse por ele, né? Enfim, eu acho que é uma forma belíssima, né? Esse exemplo de Bezerra. E o terceiro, talvez muito próximo de nós aqui, Divaldo. Divaldo também é outro ente querido nosso, engajadíssimo nessa causa de, primeiro, divulgação da doutrina, e certamente nesse trabalho de divulgação é o que move Divaldo, né? O que faz ele fazer esse trabalho? Certamente é o amor de levar as pessoas a conhecimento, levar as pessoas a se desiludirem, né? A se despojarem do materialismo, né? E que é o que a doutrina nos traz. Talvez fazer com que a gente viva melhor, observando o princípio do porquê estamos aqui de fato, né? E esse elemento divino, que é o amor, que nos faz ir de encontro a algo sublime, maior, né? Então, acho que Divaldo também é um grande exemplo, vivo, literalmente, que tanto nos ajuda, tanto colabora para nós, seja com livros, seja com palestras, seja com a divulgação, ele sendo ele próprio aquilo que ele entende como sendo bom, no sentido de fazer isso para o próximo, né? Então, são 3, pelo menos, exemplos aí que me ocorrem do nosso meio. E a gente pode não se parar no meio espírita, né? Se a gente for para outros meios que eu acho que dispensa apresentações, Madre Teresa, Irmã Dulce, tem o próprio Papa Francisco, né? Com diversos movimentos no sentido de buscar a paz, né? Recentemente ele foi visto em vídeo beijando os pés de líderes na África para que justamente cessasse uma guerra. Então, ou seja, ele está indo no sentido de apaziguar corações, né? De apaziguar ambientes, famílias, países, né? Para que realmente revejam suas atitudes. Então, essa é uma atitude que é altamente louvável, né? É um amor que transcende não somente que transcende aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos tocando, né? É algo muito maior. Talvez seja esse o amor de Paulo, né? Talvez seja esse o que Paulo está querendo dizer para nós. Eugênio, Lei Divino Natural inaugura a terceira parte do Livro dos Espíritos, que também inicia o estudo na codificação, né? O estudo e o aprofundamento do aspecto moral e religioso da doutrina, né? Foi a partir dali que deu origem a todo o aspecto moral, que seria desenvolvido mais tarde em O Evangelho segundo o Espiritismo. A lei divina ou natural, Kardec mais adiante vai dizer que a lei divina ou natural nada mais é do que a lei de amor, né? Porque amor, justiça e caridade, a última lei, sintetiza muito essa lei divina ou natural, né? Principalmente no âmbito moral. A gente tem também a lei, você citou a lei física, né? A gente pensa logo na física newtoniana, na física clássica, né? A ação e reação, né? Existe alguma conexão entre
lei de amor no âmbito espírita e essa... Certamente. Bom, o primeiro aspecto que esse capítulo traz, o capítulo, terceiro livro, né, o capítulo 1, como você falou, é nesse capítulo, é bem nesse início, em que vem a famosa questão que talvez a maioria dos espíritas sabe de cabeça, né, questão 625, quem é o melhor modelo e guia, né, que Deus oferece aos homens, né, e a resposta é curtíssima, vide Jesus, né, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. E depois vem toda uma explicação de Kardec, né, que vai, uma explicação sucinta, mas muito bonita, falando sobre justamente esse modelo de perfeição, né, que é o modelo mais perfeito sobre a Terra. E quando a gente pega a biografia de Cristo, né, detalhada ali pelos apóstolos, nos vários livros, a abnegação de Cristo, né, acho que, como dizer assim, como não falar disso, né? Da forma como ele se comporta, da forma como ele age perante as situações, como não lembrar da situação em que ele muitas vezes foi desafiado, como exemplo daquela mulher adúltera, né? Ele com muita paz e naturalmente muito amor no coração, né? Mesmo diante de uma situação difícil, ele acolhe a mulher, né? E simplesmente diz a ela, não peques mais. Ele não a julga, de fato, né? Ele fala isso. Bom, primeiro esse eu acho que é o aspecto do livro. Depois o aspecto da lei física, da lei de Newton, e acho que o que é importante de relacionar, que eu particularmente acho interessante, a lei, bom, é bastante simples, né? Dado uma força num determinado sentido, né, aplicado sobre um corpo, esse corpo devolve a força na mesma direção em sentido oposto, né, mas com a mesma intensidade. Isso vai valer não somente para o amor, mas para qualquer coisa, né? Se é inveja, ciúmes, ou enfim, qualquer outro aspecto que esteja envolvido, vai haver essa troca. Agora, pensando no amor, o amor certamente de uma forma mais intensa, né? De uma forma muito intensa, aquela ideia da que a gentileza gera gentileza, nada mais é do que isso sendo falado, né? E fundamentalmente o amor, uma vez que a gente agindo assim, né, agindo com o amor à nossa frente, agindo como Cristo agiria perante as pessoas ou situações, certamente a gente vai ter isso de volta, né? Eu acho que é onde a lei física, a lei talvez escrita por Newton, né, observando aquela ideia, né, jocosa da ideia da maçã que cai na cabeça dele, que é uma alegoria para conhecimento da lei, a lei de atração, que é justamente a maçã se atrai para o núcleo da Terra, né? Mas isso era apenas uma alegoria para que de fato a gente reconhecesse que existia algo além. Newton conseguiu ver além do que muitas pessoas achavam aquilo natural acontecer. E ele foi o primeiro a colocar no papel e sintetizar essa ideia, transformando isso, né, em descrevendo parte da lei física, parte da lei divina, através de fórmulas e cálculos, né? Eu não sei se eu fui de encontro ao que você está me perguntando, mas a gente pode explorar um pouco mais. Bacana. Quando a gente pensa em lei de ação e reação, em lei de causa e efeito, né, não é necessariamente a mesma coisa, mas existe uma alegoria, uma metáfora aí, né? A lei de ação e reação muitas vezes diz respeito à vida material, a causa e efeito é uma versão no âmbito da moralidade, no âmbito espiritual. A lei de amor está embutida ali, né? A lei de causa e efeito é uma espécie de manifestação do próprio amor, né? A causa e efeito faz com que a criatura, através da sementeira e da colheita, possa apreciar e despertar para esse amor maior, né, Eugênio? Olha, nós estamos aqui falando sobre o amor e como não lembrar do livro Ação e Reação, né, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E o livro ele marca o centenário do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nesse livro, André Luiz traz uma série de diálogos, né, e eventos em que ele participa. E tem pelo menos que me marcou muito, e eu sempre gosto de usar ele como exemplo,
que é o do Antônio Olímpio, né? Ele está encarnado, ele tem os pais desencarnados, e todos eles estão ali trabalhando para que Antônio Olímpio saia daquela condição de estar altamente apegado à matéria, né? E é o que faz ele ser mais atraído à matéria, justamente os dois espíritos inferiores que estão junto dele, que são tios dele. Então todos eles estão envolvidos com aquela questão, né? Os tios mais querendo retomar aquilo como aquelas propriedades como deles, né? Então altamente, mesmo desencarnados, estão altamente apegados aos bens materiais terrestres. Mas o elemento amor aparece de uma forma sublime nesse texto, quando a mãe de Antônio Olímpio primeiro leva André Luiz e Silas até o ambiente onde o pai de Antônio Olímpio está internado, e ela acompanha também os dois junto a essa casa, junto a esse ambiente, em que mostra a situação do filho, né? Mergulhado nesse apego material, e o amor dela faz toda a diferença nesse trabalho, né? Todo o trabalho em que Silas se expõe, acaba contando justamente parte da vida dele, exemplifica, né, a caminhada dele por aqueles dois espíritos inferiores e transforma aquela situação de uma forma espetacular, né? Mas tudo a base desse trabalho todo é a mãe, né? A mãe de Antônio Olímpio, que está ali engajada em preces, devotada a transformar aquela situação. Então, novamente resgatando o que a gente vinha falando anteriormente, né? A doutrina espírita nos ajuda a esclarecer, né, esse mundo espiritual, e não somente isso, nos ajuda a compreender um pouco melhor esse amor de Cristo, esse amor que meio que se assemelha ao amor de mãe que a gente conhece talvez aqui no mundo dos encarnados, como a melhor representação talvez para esse amor maior, né? Esse amor que, independente do que seja, ele ama amplamente, né? Ama de forma maior, né? Ama de forma muito grande, muito ampla. Eu fui de encontro ao que você está perguntando, Flávio? Não sei, eu acabei dando uma... Foi. Porque quando a gente costuma falar em ação e reação, ou causa e efeito, a gente acha que amor é uma coisa e justiça divina é outra, né? Estão interligados. Sim, né? Exato, bom ponto. E altamente interligados, né? A justiça divina é o próprio amor, vamos dizer assim. Se não fosse, imagina, a ideia de que a reencarnação seria talvez nós não teríamos reencarnação se não fosse o amor divino, né? Nós não teríamos uma outra chance, nós não teríamos uma outra oportunidade, o que não faz sentido, né? O Pai nos ama de forma tão grande, tão ampla, que permite que a gente reencarne, que a gente esqueça o passado momentaneamente, ainda que carregamos conosco junto, né, do nosso corpo, do nosso sistema corpo-espírito, perispírito, né? Algumas lembranças, mas que a gente não é consciente delas, nos coloca novamente perante essas pessoas, né, que outrora foram inimigos, pessoas com, enfim, alguma diferença de qualquer natureza ela, e nos permite uma renovação, nos permite rever ideias, rever possibilidades. Um exemplo muito interessante é o de Nosso Lar. A gente vê que a mãe de André Luiz, quando ele pergunta sobre o pai está em regiões umbralinas com as amantes. E ela mesma fala, olha, ele volta a reencarnar, mas levando as meninas agora como filhas. Isso só está mostrando quanto o pai é bom, que o amor de uma forma apegada à carne, apegada à matéria, se transforma, dá oportunidade para esse pai vir agora com essas moças como filhas e transformar esse amor, ajustar esse amor e permitir que, primeiro, a justiça divina faz com que o que ele plantou, ele vai colher agora como pai, né? Mas está dando uma chance para ele, para que ele possa refazer tudo isso
como pai delas. Ou seja, o que ele pôde incutir na mente delas, o que ele plantou de semente na mente delas, sendo amante delas, agora ele vai ter a chance de primeiro colher o que ele plantou, que essa é a grande justiça divina, mas também plantar outras ideias. É a chance que ele tem de plantar coisas mais edificantes. Veja que esse caso de André Luiz ilustra bem o arrependimento, expiação e reparação, né? Sem dúvida. Tem o céu e o inferno, o penal da vida futura. Eu acho que não tem relacionamento, pelo menos a gente talvez não conheça ainda, algum relacionamento em que a gente não vai esbarrar com uma situação de mágoa, de estresse, de dor. E esse elemento, esse conjunto, né, arrependimento, expiação e reparação, que é colocado no livro O Céu e o Inferno, né, no Código Penal da Vida Futura, exemplificado no livro Ação e Reação de Chico Xavier, talvez seja um mecanismo que denota, né, aquilo que, se a gente compreendesse melhor, nossos relacionamentos seriam outros. Se nós compreendêssemos o porquê que a gente se depara, às vezes, com famílias desagregadas, pessoas saindo de suas casas por algum motivo, se a gente compreendesse que por detrás disso há muito além, né, do que nós estamos simplesmente vendo, e fazendo uso desse mecanismo, né, nós teríamos provavelmente menos dor, menos problemas, mais compreensão, mais acolhimento, mais amor. Mas eu acho que também é a etapa de cada um, né? Lógico que cada pessoa dentro do seu universo, e não estamos falando somente do universo espírita, isso serve para qualquer pessoa. Está aí, inclusive, um ponto importante, inclusive falado no filme de Kardec, né? Recentemente, teve sua estreia recente, em que o espiritismo não é uma ciência restrita aos espíritas. O espiritismo é uma ciência para a humanidade, né? Você não precisa se tornar espírita para ler e usufruir do que ali está escrito. Então, esses elementos, eles vêm no sentido de melhorar a vida das pessoas e não a vida dos espíritas, né? Qualquer pessoa pode ler aquilo e não necessariamente você está assinando um contrato que você passa a se tornar espírita depois de fazer leitura ou mesmo fazer uso disso, né? E o que lá está não são regras novas, né? Não são, é apenas a discretização, é apenas colocar em palavras, exemplificar, colocar de uma forma talvez um pouco mais abrangente aquilo que Cristo já havia trazido. E que quando Cristo fala, vou pedir ao Pai um Consolador, a doutrina espírita compreende que esse Consolador é a própria doutrina, no sentido de levar as pessoas conhecimento, levar as pessoas a se permitirem a viver melhor, a compreenderem mais, a viverem melhor. Acho que não tem outra... Ou seja, o exercício do amadurecimento, do sentimento do afeto, do amor, leva a uma qualidade de vida melhor. Certamente. Primeiro que a doutrina espírita nos ajuda a um mergulho dentro de nós mesmos, né? Às vezes a gente aponta no outro aquilo que nos incomoda, né? A gente repara no próximo aquilo que está dentro de nós, né? A gente critica o egoísmo de um, critica o orgulho de um, mas na verdade estamos falando de nós mesmos. E na verdade todos estamos aqui aprendendo, né? Isso aqui é uma grande escola. Deus, na verdade, é como se fosse o grande diretor de uma escola, estamos todos aqui dentro dessa escola com Ele, Ele está conosco aqui, Ele ditou as regras de como essa escola funciona, entrada e saída dela, a gente vai entrar e vai sair dela várias vezes, e o que talvez a gente não compreende é que quem fez as regras foi Ele, não nós, né? E não adianta a gente viver aqui como a gente gostaria, como a gente acha melhor. Isso aqui não é um resort para a gente passar férias, né? É uma escola. Às vezes até podemos falar também que é um hospital, que a gente está em tratamento, todos estamos em tratamento aqui e aprendendo. Mas quem ditou as regras foi Ele.
né? Então, as regras, sejam elas físicas ou sejam elas morais, né? Esse conjunto todo é parte dele, né? E a gente está aqui juntos nessa caminhada, né? Há muitos elementos dentro desse ambiente que nos faz, às vezes, se distrair desse objetivo maior. Mas, novamente, a doutrina espírita nos ajuda a chegar mais, digamos assim, a nos aproximar mais dele, né? A se aproximar mais do que ele espera da gente. Perfeito, perfeito. Eugênio, estamos caminhando já para as considerações finais, né? Tem alguma coisa que você gostaria de agregar, que você achar relevante nesse tema tão amplo, inesgotável? Olha, a gente tem uma coisa curiosa, né? Na música, na arte, se tem uma coisa que é tanto falado, é do amor, né? Tem uma música antiga, da década de 80, eu acho, que chama Perhaps Love, né? Talvez Amor, John Denver e Plácido Domingo. Uma música belíssima. E a música, bom, o título já fala, Talvez Amor. E aí ele tenta descrever o que é o amor, né? O amor para uns é uma nuvem, para outros é um metal. E quando a gente vai para o teatro, né, não me arriscaria a descrever aqui a obra de Shakespeare, mas quando a gente fala sobre Romeu e Julieta, né, aquele amor agressivo, né, aquela coisa arrebatadora, que é particularmente o amor daquela época, mas ainda a gente de vez em quando nos deparamos com essas situações, né? Em contraponto ao que mais ou menos a gente entende como o amor, vamos chamar assim, Doriana, famoso pelo comercial, né, da margarina. A arte, de alguma forma, ela tenta trazer para a gente várias possibilidades ou explicações ou vertentes do amor. No fundo, a gente tem muitas possibilidades disso, né? Então, assim, veja que a arte tenta expor de uma forma a atingir o máximo de pessoas, né, essa discussão, né, o que é de fato o amor, né, o que de fato significa, como que eu vivencio esse amor, né? E buscando novamente a doutrina, né, a espiritualidade nos trouxe que o amor talvez esteja representado exatamente em Cristo, em Jesus, né? Esse amor maior, amplo, indubitável, né? Ou seja, a gente não tem dúvida quanto Cristo amou a nós. E até está em um outro ponto importante, né? Que ele fala-se que Cristo morreu para nos salvar. Quando Cristo morre para nos salvar, e aí vale, acho que a observação de que essa morte era para nos mostrar o quanto nós tínhamos ainda para viver, né? A ideia da vida eterna. A ideia de que a vida não cessa. A ideia de que a vida continua. Ou seja, ele depois aparece para Maria de Madalena, talvez até com reconhecimento para ela em particular, né? Pelo movimento que ela teve de fazer, de modificação interna, de busca interna, de se refazer. Cristo, com amor imenso, aparece para ela mostrando, olha, a vida continua, né? O mundo verdadeiro está aqui, né? Esse mundo temporário em que a gente chega e sai, e em que a gente não leva nada dele, esse mundo pertence a ele próprio, né? E não à toa ele fala, eu venci o mundo, né? Então, esse movimento todo de compreender o que é a lei de atração e compreender o que é o amor, há tantas vertentes, mas essa em particular, a do Cristo, mostra para nós o quão importante é buscar nos educar, buscar compreender, e não há limites para isso. Acho que não só a doutrina espírita, mas como outras vertentes religiosas, filosóficas, que nos levem nesse sentido, que sejam edificantes e que nos façam compreender um pouco mais quem somos, faz uma tremenda diferença para que a gente possa viver melhor e permitir viver relacionamentos mais saudáveis. Acho que isso conclui a nossa
nosso breve bate-papo aqui. Muito bem, muito bem. Excelente. Excelente. Muito obrigado, Flávio.